Olá pessoal, tudo bem? Eu sou André Tesser, você está no nosso canal Dialogando Direito e a gente vai voltar a falar hoje da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, da Lei 14.133. Você já ouviu falar em três institutos que existem na Lei de Licitações e que às vezes se confundem? Eu estou falando de reajuste, repactuação e revisão por reequilíbrio econômico e financeiro do contrato? Pois é, esses três institutos às vezes geram uma confusão. E eu quero tratar das diferenças entre os três aqui, falar um pouquinho de cada um deles, para que vocês possam, de uma forma geral, entender o que é cada um desses institutos, para que eles servem e como eles são diferentes. Mas antes é importante pensar que os três institutos, às vezes eles se confundem justamente porque eles têm no seu objetivo final uma função muito parecida, que é a de manter a equação econômica financeira do contrato devidamente equilibrada. Um contrato administrativo, ele é feito não para ser desequilibrado. Aquela velha noção de supremacia máxima do interesse público, de que o contrato tem que ser sempre super, hiper benéfico para a administração, mesmo que às custas de uma relação não tão benéfica assim para o contratado, essa é uma visão absolutamente ultrapassada. Hoje, a gente precisa pensar o contrato administrativo à luz da eficiência, do equilíbrio, da sua função social também. Então é importante que essa equação econômica financeira do contrato sempre esteja equilibrada, até porque essa equação equilibrada, ela é uma premissa de execuibilidade do contrato. Ora, um contrato administrativo só pode funcionar e vai funcionar bem se ele for equilibrado, se as obrigações a serem cumpridas pela administração pública estiverem de fato bastante equilibradas com as obrigações a serem prestadas pelo contratado. Por isso, esses três institutos, reajuste, e alguns chamam de reajuste em sentido estrito, repactuação e revisão por equilíbrio econômico-financeiro, são institutos que visam manter essa equação econômica financeira equilibrada. E a gente vai falar um pouco das diferenças entre eles. Muito bem, vamos começar pelo mais simples de todos, que é o reajuste. O reajuste, na verdade, é uma atualização periódica dos preços contratuais que visa refletir sempre a realidade dos custos e insumos e serviços, de maneira a sempre procurar refletir essa equação econômica financeira de forma equilibrada a partir da aplicação de índices que, via de regra, são previamente estabelecidos. Aliás, a Lei 14.133 passa a exigir expressamente que deve constar tanto no edital da contratação, no termo de contratação, enfim, e depois no contrato administrativo, já a previsão desses índices de reajuste, porque ele na verdade só visa equilibrar ou manter equilibrada a relação econômica financeira que foi feita quando da contratação durante todo o prazo de execução do contrato. Por isso que normalmente ele está atrelado a índices inflacionários, para ir fazendo recomposição monetária disso. É justamente por isso que o reajuste não deveria, e normalmente e não deve, depender de iniciativa exclusiva do contratado. Não é preciso que o contratado faça o pedido de aplicação do reajuste. Ele deve acontecer, na verdade, de forma automática, e é por isso, inclusive, que a administração pública pode aplicar o reajuste mediante simples apostilamento. Não precisa de aditivo, não precisa de nenhuma justificativa específica. Basta justificar na própria questão do contrato ali, na própria previsão contratual que estabelece o reajuste. Um pouco parecido com isso é a repactuação. Porém, a repactuação é uma espécie também de recomposição de custos, de custos relacionados à execução do contrato, porém específica para a execução de contratos contínuos que envolvam a prestação de serviços. Porque, na verdade, a repactuação, ela tem uma previsão específica justamente para que haja sempre nesses contratos de prestação de serviço de natureza contínua uma recomposição de equilíbrio do contrato com as obrigações do contratado para com os prestadores de serviço. É por isso que a repactuação, ela normalmente acontece quando da aplicação
de aumento nos salários dos prestadores de serviço em razão de normas coletivas do trabalho que se aplicam à relação entre o contratado e esses prestadores de serviço, decorrentes aí de acordos coletivos ou de convenções coletivas. Nesse caso, então, a equação econômica financeira do contrato ela deve ser equilibrada porque houve um aumento específico no custo do serviço para o contratado em razão da necessidade de aumento de salário dos seus empregados, dos seus colaboradores, por conta de normas coletivas. É por isso que a repactuação vai depender, sim, de pedido do contratado, que vai inclusive ter que demonstrar aí a ocorrência desse fato que justifica a repactuação, ou seja, o aumento do custo dos serviços a partir do aumento dos salários em decorrência de normas coletivas, fazer essa comprovação para que a administração pública ou ente contratante possa aí fazer esse equilíbrio e reajustar de forma ampla aí os preços para cima. Então vejam que reajuste e repactuação, eles acontecem em razão de fatos previsíveis ou que podem ter a sua previsibilidade estabelecida, seja por conta da simples recomposição inflacionária, no caso do reajuste em sentido estrito ou do reajuste, seja por conta aí da aplicação das normas coletivas do trabalho que aumentam o salário dos colaboradores do contratado nos casos de contratos de prestação de serviço de natureza contínua. Agora, a revisão por, entre aspas, de uma forma geral, revisão para obter equilíbrio econômico-financeiro, esta decorre de fatos imprevisíveis, de áreas extraordinárias, como a gente diz, de situações que não poderiam ser previstas anteriormente nem pela administração e nem pelo contratado, e que justamente por isso precisam necessariamente ser consideradas para fins da correta equação econômica financeira do contrato. Ou seja, quando o contrato foi celebrado, não se tinha como imaginar que aquele fato imprevisível, extraordinário, alheio à vontade tanto da administração pública quanto do contratado, iria acontecer e mais, que ele teria repercussões econômicas suficientes a desequilibrar a relação econômica financeira do contrato. É por isso que a análise da revisão para equilíbrio econômico financeiro do contrato, ela deve considerar o contrato como um todo, né? Ela deve sempre considerar e fazer o ajuste quando você vai analisar aí a questão da necessidade de revisão do valor do contrato ou dos valores a serem pagos por conta da necessidade de reequilíbrio econômico-financeiro dele, você tem que olhar para o contrato inteiro. Você precisa ver se em algum momento aquele desequilíbrio não foi, por exemplo, não significativo, ou se ele, em sendo um pouco significativo, ele não foi compensado por outra parte, de maneira que mantenha-se sempre, como a gente fala, de forma equilibrada essa relação econômica financeira que é premissa de execuibilidade, como a gente falou, do contrato. É justamente por isso que a revisão para reequilíbrio econômico financeiro do contrato, ela não é só em favor do contratado, ela pode também ser em favor da administração. Se acontecer um fato imprevisível, extraordinário, enfim, que, por exemplo, abaixe bastante o valor da prestação do serviço que vem sendo executado pelo contratado, isso pode naturalmente determinar que eu faça esse ajuste aqui. Imagine, por exemplo, claro, vamos imaginar uma situação hipotética aqui, porque a gente sabe que isso raramente vai acontecer, mas de baixa significativa no valor dos tributos que o contratado tem que pagar. Ora, isso desequilibra econômica e financeiramente o contrato, a justificar para a administração pública que ela faça também esse equilíbrio. É bem importante perceber, então, que nos casos do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, ou desta revisão para este reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, isso dependa de iniciativa das partes. E ao depender da iniciativa das partes, obviamente, ela demanda também uma demonstração cabal e inequívoca, não só do fato que gera o desequilíbrio, mas também do fato que gera o desequilíbrio, da sua imprevisibilidade, da sua característica extraordinária e dos impactos econômico-financeiros que isto vai trazer para o contrato.
Então veja que a análise da revisão do reequilíbrio para reequilíbrio econômico e financeiro, ela não é tão simples como é a do reajuste, mediante simples aplicação do índice, ou até da repactuação, aplicando o índice ali que foi determinado nas normas coletivas do trabalho para a prestação de serviços continuados, no caso da repactuação, como a gente estava falando. Então as equações, as revisões para reequilíbrio econômico e financeiro, elas demandam uma situação um pouco mais complexa e é justamente por isso que ele se difere muito mais do reajuste e da repactuação do que propriamente essas duas situações. O que eu quero que você fique como recado final aqui é que a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro do contrato não é uma benesse concedida em favor do contratado ou da própria administração pública, mas sim de uma condição de execuibilidade do contrato. E, portanto, muito mais do que um direito do contratado ou um dever da administração, ela é uma obrigação geral para a manutenção do equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo de hoje. Continuem seguindo a gente aqui, não esqueçam de se inscrever no canal, apertar o sininho para saber quando tem vídeo novo subindo para a gente continuar dialogando direito. Valeu!